Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre o assunto da noite, caso Bruno Henrique, jogador sendo indiciado pela Polícia Federal por esquemas de aposta esportiva. Eu juro para vocês que eu não queria trazer esse vídeo essa hora aqui, pô, quase batendo 2 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, só que eu não resisti, cara, devido a tanta repercussão, a tantos comentários. E eu vou deixar para vocês aqui algumas observações assim do quanto que isso é muito triste de se falar, que o Bruno Henrique pode sim perder a carreira dele. Muito triste falar isso, mas é uma verdade e ele pode ter vacilado muito nisso tudo. Claro que vai ter muitos desdobramentos ainda, mas é pesado tudo isso, sabe? Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Bruno Henrique, esse caso que não deve acabar por agora, que deve ter muitos outros capítulos. Vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada vídeo, vocês que me acompanham aqui diariamente estão acostumados, até porque cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixa esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, como flamenguista, fico muito decepcionado assim por essa atitude do Bruno Henrique, porque tem tudo para se confirmar. Antes era mais assim, suspeita, acusação, não tinha tantas provas. A coisa começa a mudar assim quando aparecem as provas. E quando vem os prints, mano. E aí você começa a deduzir como que a situação aconteceu. E aí, pô, mais inacreditável assim, pô, o Bruno Henrique deve ter um dos maiores salários do Flamengo, cara. Um salário que dá pra sustentar a casa dele e os familiares, irmão, primo, tio, quem ele quiser ajudar, mano, pela grana que ele ganha. Então, caraca, qual a necessidade dele fazer isso? Qual a necessidade dele ter uma atitude dessa assim, mano, sabe? Se o primo tava precisando, sei lá, de R$ 1.000, pegava os R$ 1.000, dava pra ele. Caraca, mano, olha a besteira que o Bruno Henrique pode ter feito com a carreira dele, mano, sabe? De uma maneira, assim, inacreditável. De você ficar assim, mano, como é que esse cara fez isso? Por que esse cara fez isso? Sabe? E aí é triste, porque o Bruno Henrique, um cara jogador tão histórico no Flamengo, não merecia, assim, uma reta final dessa maneira. Vamos ver como as coisas vão ficar. Porque isso deve ser levado pra frente, pô, ainda não está decidido qual vai ser a punição para ele, todas essas coisas. Deve ter. O advogado deve recorrer aqui e ali. Só que, cara, a imagem do jogador, mano, fica muito ruim, tá entendendo? Fora que o Flamengo vai estar no noticiário assim, boa parte dessa quarta-feira. Vai se falar mais disso do que de tantos outros assuntos, sabe? E a imprensa vai replicar muitas e muitas vezes. Os rivais vão cair em cima do Flamengo, pensar, mais um jogador do Flamengo envolvido em esquema de aposta, olha que loucura, mas, cara, e aí tu pensa que, tipo assim, cara, depois toda essa situação que o Paquetá tá vivendo na vida dele, tu pensa que isso ficou de lição para vários jogadores, aí vem o Bruno Henrique, cara, sabe? Antes a gente debatia só quando foi levantada essa hipótese, era se o Bruno Henrique forçou ou não um cartão naquele jogo lá contra o Santos, que eu vi o lance por várias e várias vezes para tentar deduzir o que aconteceu. Até ali, tudo bem, pô. Caraca, pô. Tem suspeita aqui, suspeita ali, pá. Ele fez, ele não fez, não tem como comprovar. E agora, cara? Caraca, que problemão que o Bruno Henrique se meteu, mano. Que problemão, mano. Caraca. E aí, mano, vai ser uma loucura a repercussão, o que estão comentando, sabe? E aí, cara, um cara assim que tinha tudo pra ter uma reta final incrível no Flamengo, nos últimos anos dele assim de Flamengo, né? Pô, um cara que hoje em dia ainda consegue entregar, pô, desde 2019, um dos jogadores mais marcantes assim pro flamenguista que nunca deu problema assim pro Flamengo, né, cara? O Bruno Henrique sempre foi um cara exemplar assim, né? Um cara de fugir das polêmicas, fugir de confusão, sabe? De chamar os holofotes pra ele. O Bruno Henrique nunca foi esse cara, sempre fez o dele calado, quieto, trabalhando, entregando os resultados, entregando os títulos, os gols. E vinha essa bomba pra cima da torcida do Flamengo. Caraca, mano. Que loucura, mano. Vou ficar torcendo aqui pra isso não terminar da pior maneira, assim, que seria uma punição bem pesada pra ele, assim. Mas é muito improvável que ele não seja punido devido à conversa, os prints e tudo que rolou. Inacreditável.
É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. O que vocês acharam dessa notícia, cara. Bruno Henrique indiciado pela Polícia Federal, pelo esquema de aposta esportiva, agora com sprint, agora com provas. O que vocês acharam? Vocês acham que ele não vai conseguir sair ileso disso tudo? Vocês acham que o Bruno Henrique errou demais nessa atitude? Deixe seu comentário. Faz inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto.